Salmo 53. Título ao mestre de canto. Seu líder do coral é privilegiado por cantar os júbilos da graça divina. Ele não deve desprezar o canto das misérias da depravação humana. Essa é a segunda vez que o mesmo salmo lhe é confiado. Veja o Salmo 14. E ele deve, portanto, ter ainda mais cuidado em cantá-lo. Sobre Maalat. A palavra Maalat parece significar em algumas de suas formas doença. E verdadeiramente, este salmo é a canção da doença do homem. A mácula mortal e hereditária do pecado não é uma cópia do Salmo 14, emendada e reformulada por uma mão externa. É outra edição do mesmo autor, com ênfase em certas partes e reescrita para outro propósito. Assunto. A natureza maligna do homem é aqui trazida aos nossos olhos uma segunda vez, quase que nas mesmas palavras inspiradas. Todas as repetições não são vãs. Somos lentos para aprender e precisamos de cada uma das linhas. Davi, após uma longa vida, percebeu que os homens não eram melhores em sua velhice do que o eram em sua juventude. Charles Haddon Spurgeon. Provavelmente os dois salmos referem-se a períodos diferentes. O Salmo 14, a porção anterior do mundo, ou da história judaica. O Salmo 53, a um período posterior, talvez ainda a um tempo futuro. Diz-se frequentemente que Jeová, por meio de Cristo, volta-se ao mundo para constatar sua condição e obtém sempre o mesmo resultado. Todo ser vivente havia corrompido seu caminho na terra nos dias de hoje, nos dias de Noé. E, quando vier o Filho do Homem, novamente é insinuado que ele dificilmente achará fé na terra. Os dois salmos também se aplicam a pessoas diferentes. R. H. Hyland, em Os Salmos Restabelecidos ao Messias. O estado da terra deve ser profundamente sentido por nós. O mundo repousando em perversidade deveria ocupar muito de nossos pensamentos. A enorme culpa, a poluição inconcebível, o ateísmo e inefavelmente provocante desta província caída do domínio de Deus devem ser temas para nossa meditação e lamento incessantes. Portanto, para marcar-nos ainda mais, o Salmo repete o que já foi cantado no Salmo 14, Andrew A. Bonner. Este Salmo é uma variação do Salmo 14. Em cada um dos dois salmos, o nome de Deus aparece 7 vezes. No Salmo 14, ele é mencionado 3 vezes como El-Elohim e 4 vezes como Jeová. Neste salmo é mencionado 7 vezes como Elohim. Christopher Wordsworth. Primeiro, o fato do pecado, Deus é testemunha. Segundo, a falha do pecado é iniquidade, versículo 1, versículo 4. 3, a fonte do pecado, como os homens podem ser tão maus. 4, a insensatez do pecado, qualquer esmero que pecadores orgulhosos finjam ter, certo é que a perversidade é a maior corrupção do mundo. 5, fruto do pecado, veja a que grau de barbaridade o pecado finalmente leva o homem. 6, o medo e a vergonha que seguem o pecado, versículo 5, Matthew Henry. Versículo 1, diz o insensato no seu coração, não a Deus. E isso ele faz porque é um grande insensato. Sendo insensato, ele fala de acordo com sua natureza. Sendo grande insensato, ele intromete-se em um grande assunto e chega a uma conclusão descabida. O ateu é, moral e mentalmente, um insensato. Um insensato no coração e na cabeça. Um insensato em moral e na filosofia. Tendo negar Deus como ponto de partida, podemos concluir que o progresso do insensato é rápido, desenfreado, delirante, catastrófico. Aquele que começa na impiedade está pronto para qualquer coisa, não há Deus. Sendo interpretado, significa que não há lei, nem ordem, nem contenção da luxúria, nem limite para a paixão. Charles Haddon Spurgeon. Em seu coração ele diz isto: este é o desejo secreto de todo coração não convertido. Estivesse o coração de Deus ao alcance dos homens, seria esfaqueado milhões de vezes em um momento. Quando Deus foi manifesto na carne,
Ele era completamente amável, não cometeu pecado, andou fazendo o bem e, contudo, tomaram e o penduraram no madeiro. Zombaram dele e nele cuspiram. E desta forma os homens agiram com Deus novamente. Tenha conhecimento, primeiro, da temerosa depravação de seu coração. Aventuro-me a dizer que não há um homem não convertido que tenha a menor ideia da monstruosa perversidade que está agora em seu peito. Espere chegar ao inferno e ela se soltará. Mas permita-me dizer-lhe o que isso significa. Primeiro, você tem um coração que mataria Deus se pudesse. Se o peito de Deus estivesse agora ao seu alcance e um golpe pudesse livrar o universo de Deus, seu coração teria disposição para executar este ato. Segundo o incrível amor de Cristo, nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, Robert Murray Machen. Corrompem-se. Eles estão podres. É inútil elogiá-los como céticos sinceros e pensadores amigáveis. Eles estão pútridos. Há delicadeza demais no tratar do ateísmo hoje em dia. Esse não é um erro inofensivo. É um pecado ofensivo e pútrido. E homens justos deveriam considerá-lo sobre esta luz. Todos os homens, sendo um tanto ateus em espírito, também o são, nesse grau corruptos, seu coração imundo, sua natureza moral é decaída, Charles A. Spurgeon, e praticam iniquidade, não sendo todos os homens eternamente perniciosos. Deve-se isso ao poder de outros e melhores princípios, mas entregues a si mesmos, o espírito de não a Deus, tão universal na humanidade, nada produziria exceto as ações mais repugnantes, Charles A. Spurgeon. Já que não há quem faça o bem, o insensato típico é produzir em toda raça. Sem exceção alguma, os homens esqueceram do caminho correto. Esta acusação, feita 2 vezes no Salmo e repetida uma 3ª vez pelo inspirado apóstolo Paulo, é uma acusação muito solene e abrangente, mas aquele que a faz não pode errar. Ele sabe o que é o homem. Ele também não lançará sobre o homem mais acusações do que possa provar. Charles A. Spurgeon. Versículo 2. Do céu, olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Ele assim o fez em eras passadas e mantém o olhar firme do seu observatório que tudo inspeciona. Se houvesse um homem compreensível, um verdadeiro que verdadeiramente amasse o seu Deus, o olhar divino teria descoberto. Esses pagãos puros e selvagens, admiráveis de quem os homens tanto falam, não parecem ter sido visíveis aos olhos da onisciência, sendo fato que não vivem em outro lugar, senão no domínio da ficção. O Senhor não procurava grande graça, somente sinceridade e desejo correto, mas estes ele não encontrou. Viu todas as nações, e todos os homens em todas as nações, e todos os corações em todos os homens, e todos os gestos de todos os corações. Mas entre todos eles o Senhor não viu uma mente transparente nem um coração limpo. Onde os olhos de Deus não veem sinal favorável, podemos ter certeza de que não há. Charles Adam Spurgeon. Versículo 3. Juntamente se corromperam. Nelacho, tornaram-se azedos e rançosos. Uma metáfora tirada do leite que fermenta e fica azedo, rançoso, inútil. Adam Clarke. Não há quem faça o bem, não há nem sequer um. A raça caída dos homens, abandonada à sua própria energia, não produziu um único homem que ame a Deus ou praticante da santidade, e jamais o fará. A graça deve interpor-se, ou não será encontrado nenhum espécime da humanidade que siga o que é bom e verdadeiro. Este é o veredito de Deus após contemplar a raça. Quem o contradirá? Charles A. Spurgeon. Homens maus
não são apenas culpados de pecados de comissão, tendo cometido iniquidade abominável, mas são culpados de muitos pecados de omissão. De fato, nunca cometeram um ato de santidade. Podem ser morais, decentes, amigáveis, podem pertencer à igreja, mas não há quem faça o bem. Não há sequer um. W.S. Plumer. Versículo 4. Acaso não entende os obreiros da iniquidade? A consciência é um meio de refrear e restringir, controlar e repreender a natureza corrompida e suas formas vaidosas. Não está ali como um habitante nativo, mas como uma guarnição colocada em uma cidade rebelde pelo grande governante do mundo, para impedir a rebelião dos habitantes dos arredores que mais poderia irromper no presente caos. Thomas Goodwin. Esses que devoram o meu povo como quem come pão. C'est une fonte non plus de conscience. Que de margem um morceau de pain. Ou seja, eles não têm mais escrúpulos em agir dessa forma do que comer um pedaço de pão. Eu não sei ler francês. Margem francês. Versículo 5. Torna-se de grande pavor, onde não há a quem temer. Davi vê o fim do ímpio e o triunfo final da semente espiritual. Os rebeldes marcham em fúria contra os graciosos, mas repentinamente são tomados de pânico descabido. Aqueles antes arrogantes destemidos tremem como as folhas do álamo, amedrontados por suas próprias sombras. Nesta sentença e neste versículo, esse salmo muito difere do 14, Charles Haddon Spurgeon. Vejam que terrível inferno é a consciência ferida. Nicholas Gibbons.